Eu quero hoje continuar trabalhando com vocês dicas dos vários artigos do Código Penal. Eu já dei as dicas aqui no Periscope a respeito dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, até o artigo 9º. Hoje eu vou dar dicas dos artigos 10, 11 e 12. Ao mesmo tempo que eu dou boa noite para todos vocês do Periscope, eu já quero alertar que este vídeo vai servir para o grupo de estudos de hoje. Eu vou disponibilizar esse vídeo excepcionalmente para a galera do Facebook e do Twitter. Então a revisão de hoje do nosso já tradicional grupo de estudos vai ser feita a partir das dicas que eu estou dando diariamente aqui no Periscope, tá ok? Tô vendo a galera do Rio de Janeiro já presente, olha só, muita gente presente aqui, muito legal, Goiânia também. Então, sem maiores delongas, vamos começar Teresina, Curitiba, Cuiabá, Venezuela, Campinas aqui do lado. Então vamos lá. Vamos falar do artigo 10. Aliás, esses artigos que eu vou comentar hoje com vocês, artigos 10, 11 e 12, às vezes não recebem a devida importância do concurseiro. E quando caem, eles acabam confundindo muito o candidato. Quer ver? O artigo 10, eu tenho ele aqui na minha frente, diz o seguinte: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo penal. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Quando eu leio o artigo 10, o que eu tenho que lembrar numa prova? Primeiro, que o prazo processual penal é diferente do prazo penal. Qual é a diferença? O prazo processual penal, ele segue a regra do artigo 798, parágrafo 1º do CPP. O prazo processual penal, ele não computa o dia do início, e sim o dia do fim. Então, se o seu prazo é de 30 dias e esse prazo é processual penal, você não computa o dia, por exemplo, da intimação. Você começa a contar o dia seguinte, aí sim, 30 dias computando-se o dia do fim. Um outro detalhe no que diz respeito ao prazo processual penal, 798, parágrafo 1º do CPP, é que o prazo processual penal, ele é prorrogável. Se o prazo processual penal terminar num sábado, ele prorroga-se até a segunda. Se ele terminar num domingo, ele prorroga até a segunda. Entenderam rapidamente o prazo processual penal? Pois, o que me interessa aqui é o prazo penal. O prazo penal, diferentemente do prazo processual, ele computa o dia do início e exclui o dia do fim. E o prazo penal não se prorroga. Se o prazo penal, por exemplo, de 6 meses para oferecer a representação, 6 meses para oferecer a queixa-crime, isso é um prazo penal. Esse prazo, se ele se esgotar num sábado, não fica você imaginando que ele se prorroga. Não prorroga. Compreenderam isso? Agora, um detalhe, um diferencial para você colocar na sua prova. Rogério, por que o prazo processual penal eu não computo o dia do início e sim o dia do fim? E o prazo penal eu computo o dia do início, mas não o dia do fim? Por que o prazo processual ele se prorroga e o prazo penal não? Por que essas diferenças? Guardem o seguinte: essas diferenças existem para favorecer o réu. Essas diferenças, elas foram pensadas para favorecer o réu. Tá ok? Então, artigo 10, você que imaginava que não tinha muita coisa para comentar, vejam só quantas informações eu passei no Periscope. Vamos para o artigo 11, o penúltimo artigo. O artigo 11 também está aqui na minha frente e diz o seguinte: desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia, e na pena de multa as frações de cruzeiro. Leia-se hoje as frações de reais. Então, olha que interessante.
Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia. Ninguém vai ser condenado a 1 ano, 11 meses, 1 dia e meio dia. Não, nós vamos desprezar frações de dia. Na multa, também vamos desprezar frações do real. Ninguém vai ser condenado a 350 reais e frações de real centavos. Você vai ser condenado a valor cheio. Ficou fácil? Ah, Rogério, lendo aqui o artigo 11, isso é tranquilo. Olha o que caiu em concurso. O examinador pediu para o candidato explorar se nós temos que desprezar frações de dia em penas restritivas de direitos. Aí você lê o artigo 11 e fala, sim, nós temos que desprezar frações de dias, seja nas penas privativas de liberdade, seja nas penas restritivas de direitos. Porém, a doutrina diz, no que diz respeito às restritivas de direitos, esse artigo é totalmente dispensável e inútil. Por quê? Porque as restritivas de direitos no nosso ordenamento jurídico, elas em regra são substitutivas das privativas de liberdade. Então o juiz já desprezou as frações de dias quando ele aplicou a privativa de liberdade. No momento em que ele substitui a privativa de liberdade por restritiva de direitos, as frações de dia já foram desprezadas. Então eu repito, quando o artigo 11 diz desprezam-se nas restritivas de direitos as frações de dia, nesse tanto esse artigo é inútil e dispensável, porque as restritivas de direitos, elas substituem as privativas de liberdade aplicadas na sentença. E o juiz, quando aplica a privativa de liberdade, ele já desprezou as frações de dia. Ok? O último artigo é o artigo 12. O artigo 12 diz que as regras gerais deste código, do Código Penal, aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. O artigo 12, ele trata do princípio da especialidade. Então vejam, o Código Penal é a regra geral, mas o Código Penal, ele cede diante de lei especial que tenha regulamentado o mesmo assunto de modo diverso. O artigo 12, ele serve principalmente para o chamado conflito aparente de normas. Rogério, o que vem a ser o conflito aparente de normas? Você tem o conflito aparente de normas quando, diante de um só fato, parece possível a aplicação de várias normas. Repito, eu tenho um só fato. E sobre este fato parece ser aplicável mais de uma norma. E aí surgiu o conflito aparente. É claro que eu não vou poder aplicar duas normas sobre o mesmo fato. Não posso. Aplicar duas normas sobre o mesmo fato não seria um ordenamento jurídico. Não haveria uma harmonia, uma coerência do sistema penal. E geraria um indisfarçável bis in idem. Certo? Então, eu preciso de princípios para resolver esse conflito aparente de normas. Quando eu tenho mais de uma norma possível de ser aplicada num caso concreto. E quais são os princípios que buscam resolver o conflito aparente de normas, assegurar coerência e harmonia no sistema penal e evitar o bis in idem? O princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da consunção ou absorção. Falando em princípio da consunção ou absorção, é exatamente aqui que reside a dica que eu pretendo dar para vocês. Despenque em concurso, olha só a galera de Brasília, despenque em concurso, pessoal de Uberlândia, despenque em concurso a diferença de crime progressivo para
progressão criminosa. Qual a diferença de crime progressivo para progressão criminosa? Vejam, no crime progressivo, dá-se o crime progressivo quando a gente, para alcançar um resultado mais grave desejado, ele é obrigado a passar por um crime menos grave, crime meio. Rogério, me dá um exemplo. Eu quero te matar. Para te matar, eu necessariamente vou ter que te ferir. A lesão corporal é um crime de passagem para eu conseguir te matar. Eu vou responder somente por homicídio, não por homicídio e lesão. O crime progressivo diz que eu vou responder pelo crime mais grave desejado e o crime menos grave, chamado crime de passagem, fica absorvido. Agora, o crime progressivo não se confunde com progressão criminosa. Na progressão criminosa, eu quero primeiro o crime menos grave, eu quero te ferir. E depois, no mesmo contexto fático, eu resolvo te matar. Eu também só vou responder por homicídio. A lesão fica absorvida, mas não se confunde com crime progressivo. Qual é a diferença em resumo? No crime progressivo, eu quero o resultado mais grave, homicídio, e o resultado menos grave é um crime de passagem. Já na progressão criminosa, eu primeiro quero o resultado menos grave, lesão, e depois, no mesmo contexto fático, eu resolvo progredir, continuar, eu resolvo te matar. A lesão também vai ficar absorvida, mas o princípio é outro. Eu não estou diante de um crime progressivo. Aqui eu estou diante de uma progressão criminosa. Compreenderam? Então, desse modo, eu termino as dicas que eu tinha para dar em relação aos artigos 10, 11 e 12. A partir de amanhã, segunda-feira, eu já começo dicas a respeito de teoria geral do crime aqui no Periscope. Amanhã mesmo eu já vou dar dica do artigo 13, tá ok? Eu quero dar alguns recados finais aqui para vocês. Galera do Periscope, eu vou aparecer sem querer aqui no Periscope com senhas relâmpagos do Juspódio. Então, não se surpreendam se eu aparecer sem querer e anunciar o seguinte: nos próximos 30 minutos, você com esta senha consegue tal livro do Juspódio com X% de desconto. Fiquem espertos. Eu vou fazer isso também nas outras redes sociais. Claro que em dias diferentes, em horários diferentes. E eu quero, por fim, alertar que eu estarei dia 1º em Jaboticabal, falando sobre a redução da maioridade penal, esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara. E eu encerro agradecendo a todos de Teófilo Otoni. Eu dei aula ontem em Teófilo Otoni. Olha, eu já dei aula em várias pós prazerosas, mas como foi em Teófilo Otoni, foi ímpar. O pessoal extremamente participativo, uma pós que rendeu bastante, uma recepção calorosa. Então eu não tenho como deixar de aqui no Periscope novamente agradecer a todos vocês da pós-graduação coordenada pelo meu amigo Rogério Greco. Tá ok? Pessoal, muito obrigado. Um abraço para vocês também do Facebook e do Twitter. Tenham um bom domingo e uma boa semana.